O Papo Base de hoje vai falar de uma coisa importantíssima. Além da estética, além de tudo, saúde mental. Como é que está a sua saúde mental? Você está bem psicologicamente? E hoje a gente vai conversar com um especialista, gente boa pra caramba, eu tenho certeza que essa entrevista vai render muito, Alex Cambruzzi. Mas antes eu gostaria de pedir a sua parceria novamente e agradecer, claro, todo esse sucesso que o Papo Base está tendo nas redes sociais, principalmente pelo site www.radiomarconi.net. Vai lá no canal, se inscreva, ative o sininho para cada vídeo novo você ser notificado e também deixe seu like e comente lá que é muito importante para a gente. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de saúde mental? Alex Cambruzzi. Olha o coronavírus, hein? Olha o coronavírus, né? Não é uma conduta muito saudável não essa não agora, mas isso. Mas a gente passou álcool em gel. Passou álcool gel. Alex, essa turma, como é que tá a cabeça dessa turma? Como é que tá o psicológico desse povo? Tudo bem, Rangel. Eu agradeço inicialmente o convite. Fiquei muito surpreso, muito feliz e me sinto bastante honrado com esse espaço para a gente conversar um pouco a respeito da psicologia. Legal. A gente já sabe que pandemias geram um pânico na população. E nós temos que pensar que, nesse momento, nós temos pessoas que estão com um quadro de saúde emocional ok, e, infelizmente, elas vão ficar um pouco mais vulneráveis pelo movimento social que acontece, né? Então, há uma mobilização mais emocional socialmente, um bombardeamento de informações, isso vai requerer um estado emocional dessas pessoas, uma resposta emocional dessas pessoas. E nós temos dentro desse espectro as outras pessoas que estão já com seus quadros de adoecimento mental. Então, há essas pessoas que sofrem com depressão, com transtornos de ansiedade, com transtornos que são mais invasivos, existe também uma solicitação e uma carga emocional elevadíssima, né? Ou seja, é um período de risco para a imunidade, um período de risco para a saúde mental das pessoas, e a gente tem essa informação de que imunidade é influenciada também por saúde mental e saúde mental é influenciada por imunidade, ou seja, nós temos aí um ciclo, né? Infelizmente, não tem sido um bom momento também para a saúde mental. Alex, mas antes dessa pandemia que a gente vem acompanhando do coronavírus, que está aí e realmente é preocupante, eu sempre brinco que existe uma pandemia da estética. As pessoas vêm buscando uma perfeição, um narcisismo, né, do corpo perfeito, enfim. E tem esquecido da saúde mental também, que é, como você falou, um ciclo, uma coisa precisa da outra. Isso vem prejudicando muitas pessoas, essa busca da perfeição, do corpo perfeito, e muitas vezes não atinge, fica bitolado com aquilo. Como é que tu vem percebendo isso? Então, Rangel, eu recebo bastante aqui no consultório de Criciúma, demandas de pessoas preocupadas com o seu externo, com esses, parece que, padrões solicitados pela sociedade, padrões que carregam uma ideia de que, se forem atingidos, trarão maior nível de felicidade. O cuidado com a saúde física é essencial. Os meus pacientes, eles às vezes se surpreendem quando lá no prontuário, uma das perguntas que eu faço para eles é: você pratica atividade física? E às vezes, durante até a própria sessão, faço orientação para que voltem a algum tipo de atividade física. Isso faz bem, né? Faz bem, psicológico, ajuda a saúde emocional, ajuda a saúde mental, é essencial, é um conjunto. Agora, existe sim uma supervalorização, né, social, a essa questão de que determinados tipos, determinados padrões, quando atingidos, entregarão estabilidade e felicidade. Infelizmente, são padrões bastante elevados, são padrões que costumam gerar uma mobilização por parte das pessoas sobremaneira. E aqui nós estamos falando, às vezes, de dietas alimentares perigosas,
perigosas para a saúde física, perigosas por não garantir uma neuroquímica estabilizada em níveis cerebrais, em níveis mentais, e colocam as pessoas dentro de uma escravidão, né? Não são raros os casos aqui dentro dos consultórios solicitando, inclusive, pedidos de como é que eu faço para conseguir atingir isso aqui. São 2 trabalhos, Rangel. Um trabalho de desconstruir isso, que é difícil, porque lá fora comunica às vezes de um jeito continuamente diferente, e um outro trabalho de fazer essa pessoa compreender que vai haver satisfação com algumas coisas não tão próximas daquilo que ela estabeleceu, na verdade nem ela, né? Daquilo que a sociedade estabeleceu como uma meta. Essa cobrança externa que você até fala, vem talvez, isso é uma opinião, é um argumento meu, muito das redes sociais. Eu acho que contribui muito, né, toda a mídia, mas as redes sociais, porque parece que agora que coisa digital influencer, todo mundo agora é digital influencer, todo mundo, né? Todo mundo sabe o que fazer. Eu sempre digo, todo mundo sabe o que fazer com o teu dinheiro e com o teu corpo, né? Hoje todo mundo tem a solução para tudo. E sabe o que é melhor para o outro. E sabe o que é melhor para o outro. E as redes sociais também contribuem bastante e eu vejo que vem atrapalhando muito isso também, né? Então, Rangel, as redes sociais são inegáveis, os benefícios que elas trouxeram para as pessoas, mas elas trouxeram coisas que são fatos, né? Essa exposição daquilo que a gente chama de felicidade contínua, não é nem felicidade. Então, não é só o expor um momento de alegria porque eu fiz uma viagem, porque eu fiz uma festa. Não, é continuamente ter que expor que eu estou bem. Trouxe essa visualização para o campo estético de maior exacerbação, então solicita-se muito, às vezes, determinadas partes do corpo, né, que sejam colocadas, que sejam demonstradas que estão sendo cuidadas e estão dentro daquele padrão que se espera, e isso mobiliza muito as pessoas. E mobiliza não só diariamente no fazer, no ter que ir lá buscar essa resposta, mas mobiliza emocionalmente. Hoje a gente sabe que o mecanismo de curtidas, ele é um mecanismo que ativa a dopamina no cérebro. Tem gente que fica estressado. Meu Deus, deu só 40 curtidas minha foto. Vou botar o meu peito de fora. Mais ou menos isso que acontece às vezes, né? O homem, vou bater uma foto sem camiseta. Essa questão dessa busca das curtidas é uma coisa incrível, né? O interessante, Angel, é que assim, o mecanismo dopaminérgico, que é esse da resposta da dopamina, ele é um mecanismo de vício. Então, quando a gente fala de entorpecentes, onde é que eles atuam principalmente? Com dopamina. Eles entregam prazer, eles entregam satisfação no uso e, por o corpo, por a mente necessitar dessa carga novamente, ele vai repetir o uso. O que o like faz? O like, ele ativa essa mesma região, da mesma forma ele precisa acontecer novamente, então eu tenho que ir lá outra vez e fazer uma nova publicação para ter a mesma resposta, e isso é vício. Podemos então comparar que é igual o vício da droga. Sim, normal. São regiões cerebrais idênticas. São regiões cerebrais idênticas. Agora, no campo dos entorpecentes, nós temos vastas pesquisas dizendo onde é que estão os prejuízos. No campo das curtidas, ainda estamos caminhando. Mas a gente já enxerga nos consultórios, a gente já tem condições de dizer para as pessoas de que isso é um mecanismo de desregulação emocional e que costumeiramente não entrega saúde mental. Não que você não possa, Sim, não claro, que você não deva. claro. É óbvio que você vai participar, é óbvio que eu participo, você participa, todas as pessoas costumam ter esse envolvimento, mas a gente tem que entender quando isso nos sequestra. Quando isso começa a me atrapalhar no meu ambiente profissional, ou eu estou aqui dando uma entrevista e eu estou pensando que daqui a pouco eu já quero colocar uma foto desse momento e quantas curtidas eu vou levar por essa Alex, ocasião. então hoje você acha, por incrível que pareça, eu não tenho, você acredita? Rede social. Não tem rede social. Me cobro muito, o Danilo me cobra muito, a minha mulher me cobra para ter redes sociais, mas eu já tive. Mas sabe que isso me incomodava, essa questão da curtida e tudo mais. E eu me pegava a qualquer momento aqui, ó. Do nada, quando você veja, você já estava nas redes sociais olhando e passava horas enquanto via.
Mas hoje o Alex, ele acha que as redes sociais trazem mais benefícios ou não? Já você me colocou agora uma difícil, posição. Né? Eu tenho essa resposta interna. Eu não sei se ela vai ser muito agradável para quem está assistindo. Não, eu acho que até é interessante o Alex saber a opinião. Acho que sequestra demais. Acho que passou do tom saudável. Passou do tom saudável. Gosto de ouvir das pessoas, gosto de passar a ideia de existe um ponto de equilíbrio, mas ele é difícil. É difícil. Né? É difícil porque a gente mexe com sistemas, com mecanismos cerebrais que vão querer reeditar, vão querer fazer o comportamento, executar o comportamento novamente, e não é fácil encontrar esse ponto de controle. Dentro desse assunto nas redes sociais se vem falando muito dessa questão da mulher, do pode, não pode, do que é sensual, do que é sexual, né? E hoje a gente vê nas redes sociais uma exposição, minha opinião também, um tanto quanto exagerada. Isso vai da mulher solteira, vai da mulher casada, vai da mulher da digital influencer, enfim. E eu vejo que vem atrapalhando principalmente muitos relacionamentos, porque eu entendo que não tá a linha tênue que divide o sensual do sexual, não está sendo muito... com relação a tudo isso, desse assunto feminino, qual a opinião do Alex com relação a essa exposição do corpo? Talvez pela busca dos likes, enfim. Eu acho que as pessoas têm o direito de escolherem o que elas querem para suas vidas. O que eu costumo bater bastante aqui no consultório é quando eu trago para mim uma conduta que é do outro e eu acho que essa conduta precisa acontecer, né? O processo de autoconhecimento, ele vai entregar esse autocontrole, essa visualização de quem eu sou no meio de tudo, não só de redes sociais, mas quem eu sou perante os meus familiares, quem eu sou perante os meus amigos, quem eu sou comigo mesmo. Eu acho que o processo de autodesenvolvimento, ele precisa primeiro responder isso, e a partir daí nós compreendermos que há espaço para tudo e cada um escolhe do jeito que quiser. Se a pessoa quer operacionalizar numa conduta mais explícita em um campo sexual, se a rede permite isso, qual o problema? Essa é a função que ela encontrou para a rede. Se a pessoa quer utilizar para uma conduta de exposição para confirmar aquilo que ela é, para se autoafirmar em termos egóicos, uma outra questão também que ela vai ter que responder. Cada um faz. O que é certo e o que é errado a gente não pode definir, né? Acho difícil, eu tenho que encontrar o certo e o errado para mim. Para o outro, se a gente entrar em uma esfera de legislação, aí ela vai falar o que acontece, o que não acontece. Mas legislar para o outro é muito perigoso, e pegar aquilo que é do outro como sendo bom para mim, também acho que não é um bom demonstrador de saúde mental. Alex, as pessoas estão se sentindo mais sozinhas? Você vem sentindo isso nas tuas conversas com os teus pacientes? A solidão me parece que incomoda mais as pessoas. Nós temos essa diferenciação do solidão e sozinho, né? Estar solitário e estar sozinho. Eu vejo que, já estando sozinho, as pessoas estão incomodadas. Se é pela pegada da rede de que tem que estar fazendo alguma coisa, de tem que estar publicando que está com pessoas ou que está fazendo algo agradável, divertido, não sei dizer. Mas vejo muito incômodo de estou sozinho e isso significa que estou solitário. É uma demonstração de as pessoas estarem mais ansiosas e talvez não permita esse parar, esse centrar? Pode ser também. Mas o que me passa muito aqui é a visualização de que as pessoas estão incomodadas já na fase de estou sozinho. Né? E a gente precisa ser sozinho em alguns momentos. Nós precisamos estar sozinhos em alguns momentos. Para estudar, a gente tem que estar sozinho comumente, né? Eu preciso raciocinar por conta, preciso raciocinar comigo mesmo. O sozinho permite apaziguamento, permite reconexão. Vejo que as pessoas erram um pouco nesse ponto. Porque se debate muito que hoje, não só as redes sociais, mas o próprio WhatsApp, ela afasta as pessoas, que hoje você se comunica muitas vezes, tem aquela conversa
da tua mulher, ou teu amigo, ou enfim, tua mãe, teu pai está na cozinha, se comunica pelo WhatsApp, né? Talvez não seja isso, que as pessoas estão se afastando por vontade própria, se sentindo solitárias devido a essa questão de WhatsApp, redes sociais e afins. Rangel, eu acho que existe sempre uma via de nutrição de mão dupla. Eu não acredito que toda a responsabilidade seja das redes, da parte tecnológica. Mas é normal a gente botar a culpa em algo, né? Alivia a responsabilidade, né? Quando alguém diz que a culpa é do evento e não meu, alivia a sensação. Acho que existe uma via de mão dupla, responsabilidades de ambos os lados. O que eu sempre reflito aqui com os meus, que eu sempre tento perguntar é que função isso está tendo na sua vida? Porque às vezes a função não passa em nada complexo do tipo não quero conversar com os meus pais, não quero interagir com as pessoas. Às vezes a função passa pela questão de eu preciso compartilhar esse meme, eu quero fazê-lo rir, eu quero fazê-lo se divertir, ou eu quero ser o primeiro a expor esse meme para o maior número de pessoas. Então, tem várias vias aí, não acho que exista uma responsabilidade de um polo somente. Fato é, existem configurações que demonstram para a gente que hoje as redes evocam na sociedade movimentos muito distintos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E aí, essa mobilização emocional, essa atualização emocional, às vezes não acompanha a velocidade das coisas. O que eu quero dizer? Eu estou lá, de repente, pegando o exemplo de uma mãe, de um pai, que estão tendo um filho agora em 2020 e que eles vão ter que pensar que em 2030, educar, cuidar de uma criança vai ser algo bastante diferente do que em 2020. Então, há uma necessidade de atualização muito rápida com relação a esse manejo emocional. Porque isso eu acompanho muito, às vezes estou num shopping, estou num restaurante, tá a mãe, o pai, o filho, a filha, o filho está incomodando ao celular. Passa o vídeo da Peppa Pig, do Baby Shark, que a gente decorou já a música, tanto que a gente ouve, né? E, esse levar, essa responsabilidade que estão jogando para as redes sociais, para o YouTube, para vídeo, dá quem não incomoda. Dá o celular para ficar... Isso não é ruim? Perigoso. Perigoso. Muito perigoso. Qual é o mecanismo de confirmação de amor por meio da criança? É da atenção. A criança, ela busca a atenção para confirmar que ela é amada. Se eu não entrego atenção para a criança, eu estou informando o quê? Que eu não a amo, que eu não tenho tempo para ela, que eu não tenho espaço para as obviedades de uma criança. Então, a criança, às vezes, ela é óbvia nas suas perguntas, nas suas afirmações, faz parte daquele desenvolvimento, faz parte daquele momento infantil. Eu resolvo muito bem com a Peppa Pig, com o Baby Shark, é óbvio que eu resolvo. É muito mais divertido para a criança estar ali vendo um celular do que estar tendo que interagir em um shopping com coisas que são, às vezes, de adulto, que ela não está com vontade de fazer. Mas isso é importante no desenvolvimento humano dela, porque ela consegue compreender que, em alguns momentos, o papai e a mamãe não vão estar à disposição dela. E aí ela vai aprender a esperar, porque daqui a pouco vai ser a minha vez. Daqui a pouco eu vou passar lá no conjunto de brinquedos e vou ter um momento e a atenção vai ser para mim. Quando eu apenas ensino para a criança que não é para protagonizar, eu estou dizendo que o tempo todo ela vai fazer aquilo que é prazeroso para ela. Certo. E ela nunca vai ter que mediar o momento que é do pai e da mãe, o momento que é dela, o momento que é do amiguinho e tantas outras coisas que não são prazerosas, mas que a gente precisa passar. Continuando, eu gosto muito de falar esse assunto de criança porque a gente observa muito nisso, dessa colocação de responsabilidade em outras coisas, principalmente voltada para o celular. Muito se fala que a criação do passado é a melhor do que agora, porque a criança ia para a rua, enfim, a criança não chorava, porque chorava, o pai sentava a lenha. Eles falam dessa questão da Havaiana, e que hoje a criança está muito mimada, ela está muito, que chamam mimimi, está muito mimimi, não pode fazer nada, porque... Como o Alex vê isso? Essa questão, a criação do passado é melhor que a do presente? Tem isso? Rangel, eu acho que a criação do passado, ela serviu para o passado. Há pontos nesse momento em que nós vamos precisar... Porque não tinha tecnologia que se tem hoje, né? Claro. Lá no passado, havia uma criação
que era benéfica, mas também tinha seus malefícios. Hoje, a mesma coisa. Nós temos benefícios, nós temos ônus em relação a tudo isso. A reflexão tem que ser onde é que nós estamos errando no aqui e agora. E um ponto que os especialistas na área infantil, psicólogos na área, têm sinalizado para a gente é de que estamos muito mais bonificando do que gerando frustrações. Óbvio que numa criação, a gente não vai querer uma criança, um filho que seja o tempo todo bombardeado por situações desagradáveis que gerem entristecimento, frustrações, o que quer que seja. Só que aparece uma blindagem, aparece um movimento por parte dos pais, dos cuidadores, de eu quero minimizar sofrimento. Se eu quero minimizar sofrimento, às vezes eu não oportunizo que determinadas etapas aconteçam na fase ideal do desenvolvimento. Se lá nós tínhamos o subir em árvores, o correr, eu fui criança da rua, né? Eu vivia na rua. Acho que a nossa geração toda foi, Acho que vem muito isso, assim. Se lá havia uns riscos de cair, de se machucar, de repente não ter o acesso, hoje a gente tem os riscos de talvez entrar em contato com um adulto, de uma questão de pedofilia, o que quer que seja ali que a rede possa entregar, mas continua a discussão de o que eu estou criando enquanto capacidade de gerenciamento para aquilo que é daquela idade. Se eu entrego sempre a bonificação do celular, eu estou dizendo para ele, a vida inteira você vai fazer aquilo que você quer. A vida inteira, quando for ruinzinho, você faz alguma coisa prazerosa. Se eu entrego para ele o entendimento, que horas ele vai falar, eu vou ouvir, horas ele vai falar e eu não quero ouvir, e o que quer que seja, eu estou fazendo reflexão a respeito da etapa correta de desenvolvimento daquela criança. Então, nem buscar o que era certo e errado lá atrás. Refletir a respeito de o que tem certo e o que tem errado e o que a gente já tem de pesquisas demonstrando que funciona e é bom que funcione. Porque eu vejo também que existe uma carga de responsabilidade em cima de uma criança hoje. Óbvio que isso existia na nossa época. Nós éramos cobrados na escola, enfim, nos afazeres domésticos, né? Que também, no meu caso, e no caso de muita gente, era, acredito no seu também, enfim. E hoje eu vejo que o pai e a mãe está tendo uma preocupação muito forte. Então, tu vai ter que fazer inglês, tu vai ter que fazer natação, tu vai ter que estudar, tu vai ter que fazer italiano, tu vai ter que ir no balé. Não está se jogando uma carga muito grande. De repente a criança não quer fazer aquilo. Eu acho que, de repente, deixar um pouco mais à vontade para a criança se encontrar em algo que realmente quer fazer. Tu acha que está tendo uma carga, uma sobrecarga em cima da criança? Está, Rangel. Eu costumo entregar aqui no consultório um mapa para os adolescentes preencherem com um cronograma semanal. E aí eu tenho lá 8 horas, 9 horas, 10 horas, eu peço sempre para eles assim, você coloque 1 ou 2 palavras que identifique para mim o que você fez naquele horário. Esse mapa, ele costuma vir sobrecarregado. Sobrecarregado, com pouquíssimas horas de sono, que é um problema que a gente tem nessas gerações mais novas, assim, adolescentes dormindo 5 horas, dormindo 4 horas e meia, e em um dia posterior que vai ter aprendizagem, um dia inteiro, de manhã e de tarde estudando. Então, assim, há uma sobrecarga, há uma demanda que é dos adultos de achar que estão preparando essa criança para o mercado profissional. Pois é, o cara vem sendo preparado já de moleque, de criança, né, cara? E talvez ele vai escolher uma profissão onde a maior parte daquilo que ele aprendeu ele não vai utilizar. Ah, mas Alex, é um banco que vai ficar ali guardado para ele utilizar para o resto da vida, etc. Ele precisa de pausa. A grande dificuldade que a nossa sociedade, esse momento está transferindo para a gente é a ideia de que estar parado é estar perdendo tempo. Estar parado é estar perdendo para quem está estudando. Aquela máxima de o que você estude enquanto eles estiverem dormindo. E aí eu digo para os meus assim, quando eles estiverem dormindo, avalie se você não tem que estar dormindo também. Porque se for de madrugada, é importantíssimo que você durma para a produção, inclusive, de melatonina, que é responsável por saúde mental. Há uma sobrecarga, sim, do jovem. Há uma sobrecarga, sim, dessas crianças e elas precisam de brincadeira. Criança precisa brincar. Porque quando ela brinca, ela elabora o seu mundo interior e o seu mundo externo. Então ela lida com frustrações, ela lida com alegrias, ela desenvolve saúde.
né? E às vezes, com aquela agenda muito apertada, ela está tendo pouco tempo de fazer contato consigo mesmo. Certo. Se descobrir, se entender e até de entender a própria realidade no entorno. Tá? Estão sobrecarregando, sim. Sim. E eu vejo que também a questão da palmada. Se fala, uns tem que dar palmada, outros dizem que é a chinelada da educação. Eu vejo que você recebe bastante adolescentes, enfim. Você recebe bastante crianças aqui? Eu não atendo crianças, não eu atendo a partir de 15 anos. De 15 anos. Qual a tua opinião com relação a isso, da palmada da educação? Rangel, vamos fazer um exercício que eu faço lá nas minhas palestras para as pessoas. Vou te dar liberdade, já quero deixar claro ali que eu estou lhe autorizando a fazer o que eu vou pedir. Me belisca, por favor, mas me belisca com força. É sério, eu estou autorizando. É mesmo? É sério. Força, força, força. Barbaridade, mas não precisava de tanta força. Qual foi o meu movimento quando você me beliscou agora aqui? De tirar o braço? De tirar. Perfeito. Quando nós cometemos uma agressão, quando a gente bate, a gente só tem duas respostas. Resposta de luta ou resposta de fuga. É só isso. Não tem nenhuma outra resposta nessa situação aqui. É óbvio que eu não vou lutar contra você, até porque você é mais forte do que eu. Não, mas você brigar também, você brigar, sou medroso. Por uma questão aqui de educação, eu não vou lutar com você. Então eu faço uma fuga. Eu tiro. Mas eu quero, a minha mente, naquele momento, meu cérebro, ele quer cessar a dor o mais rápido possível. Toda a parte cognitiva, ela está pensando na hora da agressão apenas em uma coisa. Ou luta, se defende disso aí, ou foge do que está acontecendo. Eu não paro para pensar no porquê que eu apanhei, no porquê que fizeram isso comigo, o que a minha mãe queria, o que ela não queria, o que era o ideal, o que não era ideal. Não, eu ainda estou aqui numa carga, eu estou ainda sentindo dor aqui, tá? Esse processo, pelo amor de Deus. Eu continuo em uma carga cognitiva tentando ainda resolver isso aqui. Qual é a discussão a respeito da palmada? Bom, primeiro eu gostaria de deixar claro que é uma lei, né? Então, a partir do momento que ela foi colocada lá à disposição, eu não vou mais discutir em relação a isso. O que a gente discute sob o ponto de vista de desenvolvimento é que nesse momento aqui que ele está apanhando, ele não está elaborando absolutamente nada. Ah, mas Alex, ele vai elaborar ali na frente. Não. Ou você está construindo uma criança que vai fugir enquanto ela não puder lutar com você, quando ela virar um adulto, quando ela virar um adolescente, ela vai fazer enfrentamento, ou você está construindo também uma pessoa que não está conseguindo raciocinar naquele momento, porque ainda está lá cognitivamente pensando, por que me bateu, doeu, não deveria ter me batido, foi forte, não foi forte. O fato é, não promove. A gente já sabe que pelo diálogo, pela conversa, por sanções educativas, a gente acessa maior efetividade nessa educação. Ô Alex, agora, aí saindo da criança e indo para o adolescente, 15 anos para cima, a gente observa que existe com tudo isso, com essa nova geração de pais que não batem, que enfim, existe um enfrentamento muito grande dos filhos para com os pais. De repreensão, de xingamento, inclusive, até de agressão física. E eu percebo, pode ser um erro, uma visão minha errada, que no passado não tinha esse enfrentamento. Existia um medo do pai e da mãe. Aquele negócio, o pai me olhou de lado, tu já... Opa, tá errado. A mãe falou, tu vai apanhar de vara. Tu já... E por que hoje, com esse novo método de criação dos pais, os filhos estão enfrentando mais o pai? Eu também estou afirmando, não sei se isso é um dado ou não, né? Mas pelo que a gente vê no dia a dia. Não sei dizer também se é um dado, se é maior enfrentamento ou não. A gente percebe que parece que há um enfrentamento maior. Inclusive com professores em escola também, né? Que a gente tinha respeito e também tinha medo um pouco dos professores, né? E hoje eu vejo que existe um enfrentamento, às vezes até falta de educação com o profissional, com o professor e com o ser humano. Rangel, a primeira coisa que nós temos que pensar é, em etapa de desenvolvimento, esse desafiar é natural. Só para a gente fazer um recorte. Então, assim, os nossos pais, quando foram adolescentes, os nossos avós, quando foram adolescentes, isso estava lá internamente. Se eles tinham espaço ou não para conseguir expressar isso,
é o que tem que ser discutido. E aí voltamos à questão de, talvez as condutas da sociedade estejam permissivas demais. Tá. E aí é onde esses adolescentes se sintam não só empoderados, mas autorizados a imporem aquilo que eles consideram o que é o melhor para eles. Qual é o treino que eu faço aqui no consultório com os pais? Eu sempre clarifico a eles quem é que é o adulto nessa relação. Quem é que está conduzindo financeiramente essa família? Lá com o professor que eu faço quando eu faço nas palestras, quem é o pós-graduado aqui? Quem é que estudou desenvolvimento humano, teorias de educação? São vocês. Então, nós não podemos querer... Eu não gosto daquele discurso do professor ou do qualquer profissional quando ele diz assim, o meu filho é o meu maior amigo, ou eu aprendo mais com eles do que eu ensino. Eu até entendo algumas coisas, mas eu gosto da clarificação de, nesse momento, há uma égide aqui, há uma hierarquia. E essa hierarquia, ela é importante não só por uma questão de organização social, mas para refletir com esse adolescente que a opinião dele será ouvida. Mas ela vai entrar em conjunto com a minha, e se eu, enquanto adulto, sei que a minha opinião é a que o protege, o que o garante saúde, eu tenho que colocá-la. Então, ele não pode estar chegando na posição onde ele chega atualmente, de achar que ele tem consciência de longo prazo para decidir coisas para um momento de vida que está calçado no imediatismo. Né? Eu defendo muito empoderamento de pais e empoderamento de professores. Certo. O adolescente precisa ser ouvido, mas ele precisa compreender que, às vezes, ele vai ser voto vencido. Claro. Ô Alex, e hoje as pessoas estão se sentindo mais à vontade de procurar um psicólogo, porque uma vez falaram, vai no psicólogo, eu sou louco. Acho que não tem... Eu já fui psicólogo, eu tinha um pensamento completamente diferente. No dia que eu sentei, eu esqueci o nome até da psicóloga, no dia que eu sentei, que eu não conhecia ela, eu conversei. Cara, quando eu vi, eu estava falando coisa que eu disse, como é que eu estou falando uma coisa da pessoa que eu nem conheço? As pessoas estão procurando hoje mais o psicólogo e está quebrando essa... Porque tinha esse pensamento errado, né? Eu não estou louco para ir no psicólogo, né? Havia um preconceito. E como é que tá? As pessoas estão se preocupando mais com isso? Já, eu tenho 9 anos de formado. Durante a minha formação, ouvia na universidade. Homens raramente vão ao atendimento psicológico, além de outras coisas lá durante a formação. Hoje eu tenho orgulho de dizer que eu tenho muito mais homens no consultório do que mulheres. E essa ideia de que não se procurava o atendimento psicológico por desconhecimento, por preconceitos, é perfeitamente derrubada. Como é que eu vou falar de um problema com um cara que eu nem conheço, né? Certo? E eu acho que a gente começou a cumprir, a fazer um papel, Rangel, social, de informar mais o que fazemos aqui dentro do consultório. Então, esse receio que você tem, que é um receio natural de eu vou em um profissional, não sei absolutamente o que ele faz, como é que ele conduz isso. Quando a gente vai lá para o rádio, quando a gente vem para as redes sociais, quando a gente vai para os veículos de comunicação e explica o que acontece aqui e que é ele quem tem controle, não eu, que eu sigo o ritmo dele e não o meu, as pessoas conseguem se soltar e ficar mais à vontade. Então, assim, as novas gerações estão mais atualizadas a respeito da importância do cuidado com a saúde mental. Há um movimento muito grande em esclarecer o que a gente faz, as possibilidades que nós temos aqui dentro desse espaço terapêutico, e sim, as pessoas procuram com mais tranquilidade. A depressão é o mal do século? Os transtornos de ansiedade vão fazer a virada. Nós sabemos que a OMS tem o dado dizendo que a depressão agora em 2020 seria a maior situação incapacitante de trabalho, mas hoje a gente já enxerga que os transtornos de ansiedade são tão quanto diagnosticados como a depressão. E tem como linkar aí alguns fatores dessa ansiedade, os principais assim que você vê? Tem. Ambientalmente, nós estamos formando pessoas ansiosas. Todo o nosso sistema, ele é um sistema ansiogênico. Então, a gente solicita, a gente bombardeia e a gente pede que as pessoas estejam cada vez mais conectadas, cada vez mais super informadas, não é nem informadas, porque informadas é bom,
mas super informadas, com um excesso de dados. Estamos vendo isso com o coronavírus, né? Você até falou no começo do nosso bate-papo. De uma questão que é uma atualização diária, que seria suficiente para as pessoas, as condutas dos cuidados de higiene as pessoas já sabem, mas às vezes estão lá procurando de minuto a minuto se tem uma informação nova, né? Então, a gente está num movimento mundial promovendo muita ansiedade. E isso está competindo com relação à depressão. Eu hoje, no consultório, se eu fosse fazer aí, a grosso modo, eu devo ter 30% de pacientes com características depressivas e os 70% de pessoas mais em eixos de ansiedade. Olha, Alex, papo bom. Obrigado, cara, de coração. Eu acho que eu sempre digo, conversar com o Alex, eu te ouço na Rádio Marconi, eu acho muito interessante. Muito. Obrigado. A tua participação aos microfones da rádio quebra muitos paradigmas, inclusive com relação à psicologia. Eu acho a importância de ter um psicólogo e não procurar quando tá mal, eu tô mal. Não, eu acho que até quando está bem, procurar o psicólogo, que eu tive essa experiência muito boa, e ter um profissional. Ele não vai resolver o teu problema, ele vai te ajudar a você a resolver o problema, mais ou menos isso, né? Rangel, eu agradeço muito o espaço, fico muito honrado. A psicologia precisa chegar com mais clareza para as pessoas, para que as pessoas se apropriem dessa cientificidade. Eu não estou aqui praticando aquilo que eu acho, aquilo que eu inventei, a gente está praticando aquilo que a gente estuda exaustivamente. E é importantíssimo esse monitoramento antes da fase crônica, porque o profissional da psicologia ele tem condições de fazer a visualização daquilo que a gente chama de fase prodrômica. Antes de um transtorno se instalar, ele dá sinais. E para quem tem um conhecimento técnico, a gente consegue agir. Então, é prevenção. A conduta com a busca do profissional deveria ser uma conduta anual, a gente deveria fazer aquela mesma revisão que se faz lá com relação a exames de sangue, né, os exames de rotina, a gente deveria fazer também na saúde mental. Agradeço muito o espaço, espero que as pessoas tenham aprendido alguma coisa, espero que sirva para algumas reflexões e fico sempre à disposição, será um prazer. Obrigado e vamos voltar a conversar mais. E sem beliscão. Tudo bem, sem beliscão. Beleza, eu conversei com o Alex Cambruzzi, psicólogo, papo bom. Olha, dá vontade de ficar aqui conversando com ele horas e horas, mas daqui a pouco ele vai cobrar, que ele está fazendo consulta grátis aqui ao vivo para vocês. Acompanhe essa e outras entrevistas pelo www.radiomarconi.net e também no nosso canal. Não se esqueça, vai lá, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe o like, tudo aquilo que faz o nosso projeto cada vez mais crescer. E até a próxima.